Bom dia, meninos. Dando continuidade ao nosso assunto, vamos falar hoje sobre divisão de números racionais em forma de fração, que é o que nós estamos estudando, tá? Vocês vão pegar o livro 3, na página 73, tá? E vamos iniciar. O que acontece, gente? Como eu sempre falo para vocês, cada operação matemática ela tem uma operação inversa. E a operação inversa da divisão é a multiplicação, tá? Então, nós podemos fazer a seguinte maneira. Se eu quiser dividir, vamos supor assim, ó, dividir o número 2 equivale calcular a sua metade, ou seja, dividir, quando a gente fala em dividir, nós podemos dividi-lo, no caso ao meio, né? Metade para lá, metade para cá. Se eu tenho duas balinhas, aí eu vou dividir, vai ser um para uma pessoa, outro para outra pessoa. Então, o que a gente pode dizer com isso? Nesse contexto, nós podemos dizer que dividir um número 2 equivale a calcular a sua metade. E como que eu calculo essa metade? Dividindo pelo inverso dele. E quem é o inverso dele? Lembra que eu sempre falo para vocês que aqui embaixo do número inteiro tem um númerozinho 1. E quando eu falo de inverso, é inverter, ou seja, quem está embaixo vai para cima, que é o 1, e quem está em cima vai para baixo, que é o 2. Ou seja, eu vou multiplicar o 2 pela metade dele, pelo inverso dele, certo? O inverso é 1 está embaixo, vai para cima, 2 está em cima, vem para baixo. E quando eu multiplico isso, eu faço 2 vezes 1, que dá 2. Aqui embaixo, como a gente sabe que tem umzinho, vai ficar 1 vezes 2, também dá 2. E aí eu divido 2 dividido por 2, porque toda fração é uma divisão. 2 dividido por 2 vai dar 1, certo? Então, o que acontece? Veja no exemplo de metade de 24. Se eu quero calcular metade de 24, eu vou pegar o 24 e dividir por 2, né? 24 dividido por 2 vai ser exatamente 12. Agora, eu posso calcular dessa maneira aqui, ó. Como que eu posso fazer? Eu posso multiplicar 24 por 1 sobre 2, que é o quê? A metade dele. 1 sobre 2 significa metade, tá? Então, quando eu faço isso, olha como é que fica. 24 vezes 1 dá 24. E aqui embaixo tem 1 vezes 2 dá 2. 24 dividido para 2, que dá o mesmo 12, certo? Então, por isso que diz que a multiplicação é a operação inversa da divisão, tá? E a operação inversa da multiplicação é a divisão. E assim vai indo, vice-versa, tá? Então, o que acontece? Nesse exemplo aqui, ó, nós podemos observar que dividir 24 por 2 é a mesma coisa que multiplicar 24 pelo inverso de 2, que é 1 sobre 2, tá? Lá no livro de vocês, eu quero que você marque uma observação que tá lá, ó. Na divisão de uma fração por outra, multiplicamos a primeira fração, que seria essa, dividendo, pelo inverso da segunda fração, que é o divisor, tá? Então, vamos lá. Como exemplo, eu tenho isso aqui, ó. 2/3 dividido por 5 sobre 7. Primeiramente, eu vou analisar o quê? Essa primeira fração é que está dividindo. Primeira fração está aqui, primeira. Segunda fração. Essa fração que vai ser dividida por essa. Então, preste atenção, analisei quem é a primeira fração e quem é a segunda fração. Eu vou transformar essa divisão em uma multiplicação. Por quê? Porque eu disse que a multiplicação é a operação inversa da divisão. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Só que olha lá, identifiquei as duas frações. Vou repetir a primeira, 2/3.
Agora, ao invés de divisão, vai ser uma multiplicação. E para ser transformada por essa multiplicação, o que que eu vou fazer com essa segunda fração aqui? Eu vou inverter, igual eu fiz com 2, tá? O que que é inverter? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Então, 7 vai para cima e 5 vai para baixo. Pronto, transformei em uma multiplicação. A partir do momento que eu inverto essa segunda fração, eu transformo numa multiplicação. E aí eu resolvo normal, multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. Que vai ficar 2 vezes 7, 14. E 3 vezes 5, 15. Certo? Então, olha lá. Tia, eu posso inverter a primeira fração? Não. A primeira fração, ela sempre vai permanecer aqui. Eu vou inverter sempre só a segunda fração. Certo? Outro exemplo. Lembrando um detalhe. Jogo de sinal. O jogo de sinal da divisão é o mesmo da multiplicação. Ou seja, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Não esqueçam disso, tá? Eu tenho um exemplo aqui, ó, 5 sobre 9 dividido por 4 sobre 11. Então, olhei, são duas frações, é uma divisão. Analisei a primeira fração, repito ela. Olhei quem é a segunda, vou inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Transformei na multiplicação e aí eu só resolvo, tá? 5 vezes 11, 55 e 9 vezes 4, 36. Lembrando um detalhe, gente. Fração é uma divisão. Se esse denominador for múltiplo do numerador, eu já posso dividir. Divido numerador por denominador e fechou. Como esse aqui, ó, 24 dividido por 2, que dá 12. Certo? Que vai dar um número inteiro. Ok? Vamos ver um com sinal diferente, ó. Sempre lembrando de quando é negativo, a gente coloca entre parênteses. Olha lá, eu tenho menos 3 sobre 7 dividido por 5 sobre 8, tá? O que que eu faço? Repito a primeira, então vai ficar menos 3 sobre 7, vezes, porque eu estou transformando a divisão numa multiplicação, e inverto minha segunda fração, 8 sobre 5. Lembrando, gente, que inverter a segunda fração não muda o sinal. Aqui está positivo, vai permanecer positivo. Agora, se aqui fosse negativo, ia permanecer negativo, porque inverter não muda o sinal. O que muda o sinal é a questão do oposto, tá? Então, eu faço aqui, ó. Aí, eu vou lá fazer o jogo de sinal. Eu tenho uma fração negativa e uma positiva. Olha lá, diferentes, resultado negativo. 3 vezes 8, 24. E 7 vezes 5, 35, tá? Ou seja, multipliquei numerador por numerador e denominador por denominador. Olha um outro exemplo, quando eu tenho a divisão de uma fração por um número inteiro. Olha lá. Lembra que todo número inteiro, aqui embaixo dele tem um umzinho? Pronto, então na hora que eu inverter, o 1 vai para cima e o 9 vem para baixo. Então, eu olhei lá, a primeira fração, repito. Transformo numa multiplicação, invertendo a segunda, tá? É inteiro, mas eu sei que tem um embaixo. Sinal negativo permanece, tá? 1 foi para cima, 9 veio para baixo. Pronto, efetuo minha multiplicação normal, numerador por numerador, denominador por denominador. Lembrando que essa é negativa e essa é negativa, sinais iguais, o resultado é positivo, então o resultado aqui vai ser mais. 1 vezes 1, 1. E 4 vezes 9, 36. Certo? O último exemplo eu tenho 1 sobre 6, dividido agora a segunda fração
que é negativa só, olha lá. Pronto, ó. Olhei minha primeira fração, 1 sobre 6, repito, transformo divisão em multiplicação, de qual maneira? Invertendo a segunda fração. É negativa? Permanece negativa. 7 está aí embaixo, vai para cima, 5 está em cima, vem para baixo. E aí eu vejo o jogo de sinal, ó. Essa fração é positiva. Quando não tem sinal, a gente sabe que é positivo, né? Essa é positiva, essa é negativa? Sinais diferentes, resultado negativo. E multiplico 1 vezes 7, 7. 6 vezes 5, 30. Fechou, ok? Eu quero dar um exemplo para vocês do seguinte caso. Digamos assim, eu tenho uma fração 6, vou botar um exemplo aqui, 6 sobre 7, dividido para 9 sobre 35. Tá? Então, olha lá. Primeiramente, é uma divisão, olhei, é uma divisão, eu vou transformar, a primeira coisa que você tem que fazer, eu vou transformar essa divisão na multiplicação. De qual maneira? Repito a primeira fração e inverto a segunda fração. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Depois que eu fiz isso, gente, eu posso simplificar essa fração. De que maneira? Eu sempre faço assim, ó. Numerador de um com o denominador do outro. Numerador de um com o denominador do outro. Por quê? Preste atenção. 6 e 9 eu posso dividir por um mesmo número, que é quem? O 3. Posso dividir 6 por 3 e 9 por 3. Quando eu dividir 6 por 3, o novo numerador aqui vai ficar 2. Quando eu dividir 9 por 3, o novo denominador vai ser 3. Certo? Então, eu faço sempre assim, cruzado, ó. Porque geralmente vão estar dispostos dessa maneira. E aí eu tenho o 7 e o 35, que eu tenho um número também que eu posso dividir os dois por esse mesmo número, que é quem? O 7. Posso dividir 35 por 7, que vai dar 5. E 7 dividido por 7, que vai dar 1. Então, as novas frações que foram geradas, ficou o quê? 2 em cima e 1 embaixo, vezes 5 em cima e 3 embaixo. Por que, tia, fazer isso? Porque fica mais fácil eu multiplicar, depois que eu simplificar, o 2 vezes 5 e 1 vezes 3, do que multiplicar 6 vezes 35 e 7 vezes 9, que é uma conta bem maior, tá? Então, simplificando vai ficar bem mais fácil. Aí eu multiplico normal, ó. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 3, 3. Fechei a minha conta. Lembrando que a primeira coisa, eu não posso simplificar antes de inverter a segunda fração. É uma divisão, primeiro eu inverto e aí depois eu vou simplificar. Tá bom? Não esqueçam de que nós podemos encontrar frações, tá? Que o resultado vai ser um número inteiro, como esta aqui, ó, 24. Sempre que der assim, ó, uma fração onde o denominador é múltiplo do numerador, eu divido. Faz logo 24 dividido por 2, dá 12 o número inteiro, tá bom? Vou estar postando essa aula lá agora e vocês vão... Vou postar lá a atividade também, tá? Na dúvida, a tia tá bem aqui à disposição de vocês agora. Beijos.